Mas é o nosso primeiro culto do ministério em presídios. E eu vejo o Senhor nos honrando. E eu estou tremendo também. Mas Ele é maravilhoso. E muita gente dizia: tem certeza que resolve você ir lá? Será que você não pode ir no orfanato? Será que você não pode ir para o centro de São Paulo, Leirinha? O hospital? Por que tem que ser lá? Eu acho que lá não resolve. E eu vi isso por muito tempo. Até que chegou um momento que as pessoas viram o que Deus estava fazendo. E eu louvo a Deus por isso. E antes de apresentar a equipe, eu quero dizer para o Senhor: muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Eu quero glorificar a Deus pela vida dessa igreja que tem nos apoiado, porque se estamos lá é porque tem alguém guiando, tem alguém de joelho, tem alguém contribuindo para isso acontecer.
Vai ficar? Então essa equipe, olhe por nós. Tem os outros irmãos que não puderam estar aqui nesse momento. Mas nós louvamos a Deus. Porque foi você que nos enviou. Foi vocês que nos investiram. Amém? Irmãs, obrigado. Jesus.
pessoal do evangelismo e o pessoal do infantil. Então são duas estratégias para atrair as pessoas, mas o objetivo principal é falar do amor de Deus para cada uma delas. Bom, a cidade é uma cidade muito carente do amor de Deus. Eu participei da viagem no ano passado e a gente encontrava muito cristão, muito evangélico nas ruas que elogiavam o projeto, mas não eram convertidos. Esse ano, eu pelo menos não encontrei nenhum. E foram raras as pessoas que encontraram algum que já se convertiu. Tinha muito desviado, muito seminarista desviado. Então, um pessoal bem carente. E acho que foi uma das cidades que o carnaval foi mais forte, né? Que a praça ficou mais cheia, tinha muita gente. Nas outras viagens, o fluxo de pessoas era bem menor. Essa viagem estava bem pesada. E por conta disso, o Satanás ele tentou desmotivar todo o grupo, toda a equipe. Então, muita coisa aconteceu. Essa viagem, claro, foi uma das viagens de maior polêmica, de maior discussão. Mas, para a honra e glória de Deus, ele não venceu. E todas as discussões foram resolvidas e o amor de Deus foi pregado. Então, eu vou falar um sentimento em particular. Quando eu comecei a conhecer esse projeto, eu ficava pensando, será que vai adiantar eu chegar lá, falar 5 minutinhos, eu lá com uma pessoa e ela vai me dar atenção no meio de um monte de música, bebida, todo mundo curtindo. Aí eu vou chegar lá e falar, pelo amor de Deus, pra pessoa. Você vai olhar pra mim e falar, meu, que chata, porque ela tá fazendo pia, tá fazendo minha festa. Então eu mesmo não acreditava muito nesse projeto, eu não sabia se aquilo ia gerar frutos. Mas conforme Deus que te capacita, a gente esquece isso, não é você que faz. É Deus que faz, e é por isso que gera fruto. Porque se fosse eu, Giovanni, lá falar com aquela pessoa, ela podia até ser educada e me ouvir, mas ela ia virar as costas e vai continuar a mesma coisa. Mas como é Deus que está na frente, a semente ficou ali dentro, ela se sentiu tocada e aquilo vai gerar fruto, aquilo vai continuar. Então, assim, o inimigo ele tenta fazer com que você não se sinta nada. Mas Deus ele vem, ele te levanta, ele te capacita, porque todo o trabalho é para a honra e glória dele. E graças a Deus nós somos muito usados nesse projeto e vamos ser o que vem nos próximos anos. Eu quero agradecer porque o Renato ele acompanha em tudo. Ele atravessa São Paulo com a esposa dele. Amém? Quero agradecer a Deus. Estenda suas mãos, irmãos. Deus amado, Deus querido, nós queremos, Senhor, agradecer pela vida da Raquel, pela vida do Renato, Senhor. Abençoa-os. Cerca com teu sangue e com a tua misericórdia, Senhor. Livra de todo mal. Dá sabedoria, dá visão, dá entendimento, Senhor. Aumenta a fé, Senhor. Derrama da tua graça, do teu poder, Senhor. Nós te glorificamos porque eles chegaram até aqui para glorificar o teu nome. E nós sabemos, Pai, que há uma palavra sobre a vida de cada um deles nessa noite. Obrigada, Pai, por esse momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor seja com toda a igreja. Amém. Irmãos, eu vou falar um pouquinho da importância das missões, mas da missão em si. Eu fui uma missão do Senhor, eu fui uma missionária, mas eu fui uma missão. Essas mulheres daqui tiveram a missão de me resgatar. Eu cresci no esse evangelho, né? Aos 17 anos eu me desviei do caminho do Senhor. Aí o diabo fez e dançou e rebolou na minha vida. Porque quando a gente vai para o mundo, tendo uma promessa de Deus na nossa vida, né? Porque eu creio que Deus tem uma obra para completar ainda na minha vida. E quando a gente vai para o mundo, irmãos, porque o diabo, ele faz o crente que tem a promessa de Deus na sua vida, ele faz o possível e o impossível para o crente sair. E lá a gente fica vulnerável, né? Então eu bebi muito, adquiri o vício do cigarro, usei drogas. Eu falo que não de corpo, eu não me prostituo
mas me prostituí para o mundo, porque eu sujei o templo do Senhor, eu emudecei o templo do Senhor. Mas em tudo isso eu tinha consciência, eu sabia que estava fazendo coisa errada, porque eu conhecia a palavra de Deus. Mas o diabo me cegava. Eu saía de casa, eu trafiquei. Eu saía de casa falando, Senhor, me protege. Então eu sabia que Deus estava comigo, mas não sabia como voltar para Ele. Até que um dia eu pedia para Deus, Senhor, me tira daqui. Senhor, me tira desse lugar. Eu não ficava em casa. Minha filha foi criada praticamente pela minha mãe. Eu mal parava em casa. O dinheiro que eu ganhava, na mesma noite eu gastava e era muito dinheiro. Hoje eu teria uma casa, um carro próprio. Era muito dinheiro. Mas não era isso que Deus quis para mim. E o diabo, ele mostra que você pode receber muito. Na mesma hora ele tira, por quê? Para que você volte a buscar o muito, né? Só que Deus, ele faz diferente. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. Quando eu pedi, eu acho que a intercessão da minha mãe também. Né? Porque a mãe intercede mais do que todos no filho. Né? Deus me colocou na cadeira. Deus me colocou. Porque se não fosse lá, o diabo me colocava para baixo da terra. Eu estava tão ruim, tão péssima, tão pior no mundo, cheguei tão fundo. E eu reconheço, se Deus não tivesse me tirado do mundo naquele momento, ou eu teria matado, ou eu teria morrido. E hoje eu não tenho orgulho disso. Mas eu agradeço a Deus pelo dia que Ele me colocou na cadeira. Eu agradeço a Deus. Porque lá dentro, quando eu cheguei lá, eu falei assim, aqui todo mundo tinha dias, durante a semana tinha os cultos lá dentro, mas aos finais de semana as igrejas visitavam trazendo a palavra de Deus. E durante a semana eu falava, eu não vou ser hipócrita, eu não vou para a igreja, porque não é aqui no sofrimento que eu vou voltar para Deus. Deus sabe que eu não vou criança, porque eu não quis, não é agora que eu vou voltar. Aí eu lembro que teve um dia, eu estava sentada, estava fazendo aquelas palavras cruzadas, estava numa jega. As jegas são as camas de pedras que são da parede e as pessoas dormem. Estava ali sentada, e na porta da cela, assim, onde a gente tinha uma cela de 5 metros por 3, onde dormiam 27 mulheres. E na porta da cela, assim, na grade, tinha uma outra jega e 2 mulheres. Uma delas, ela foi presa com 15 toneladas de drogas e mais vários cadernos de anotações e tudo um laboratório que refinava droga. Ela foi presa ali dentro. E onde a gente estava na Entrada da Rocha, presídio de trânsito, né? Um CDT para trânsito, a pessoa ficaria até ser sentenciada. De lá vai para a cadeia. E essa pessoa estava lá esperando, né, a decisão do juiz. E veio uma outra menina que estava fazendo uma campanha com ela. Uma campanha. Porque Deus usa o que Ele quer, né? Já foi dito hoje. Na hora que Ele quer. Da forma que Ele quer. Ah, não sei se vai ter coisa de um carro na hora do salão. Mas amém. E Deus usou aquela moça que foi fazer a campanha com a que foi presa com 15 toneladas. Ela começou a orar. E tirou a palavra. E eu lá fazendo as palavras cruzadas. Ela tirou a palavra e naquela palavra eu fui sentir o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu fui sentir o Espírito Santo de Deus falando comigo. Ele foi falando, eu fui me arrepiando, e meu coração acelerando. E eu falei, o que é isso? Mas eu sabia porque eu já tinha sentido aquilo. Era maravilhoso. Eu sabia o que era. Aí no dia seguinte, detalhe, no mesmo dia à tarde, eu estou o alvará daquela moça que foi presa com 15 toneladas, porque ela tinha lá dentro se transformado, através de Deus, através de ter conhecido a palavra de Deus lá dentro, ela se transformou, começou a fazer um propósito com Deus, se entregou para Deus lá dentro e saiu sem pagar sentença nenhuma para o homem. Ela veio cumprir na rua. Fiquei sabendo depois que ela saiu, que ela estava frequentando a igreja. Graças a Deus pela graça do Senhor.
ficava, meu, mas essas mulheres são iguais. Eu senti meu coração cheio. Eu fui. E aí senti o meu coração de ficar. E os louvores me fazendo agradecer a Deus por ter feito no meu coração. E a palavra que elas levaram veio tocar no meu coração. Deus veio usar a boca dessas mulheres para me levantar. Para eu abrir os olhos de verdade. Para eu saber até que ponto eu cheguei. O que Deus teve que fazer comigo. Para eu voltar para Ele. Porque Deus não queria me perder para o diabo. Ele me quer para Ele porque Ele tem um alvo para tratar. Ele tem um alvo para fazer. Através da minha vida eu creio. Não sei o que é a obra de Deus, é um mistério. Daí eu comecei para os cultos, Deus foi falando cada dia mais comigo. As irmãs me levaram uma Bíblia, eu fui lendo a Bíblia lá dentro. Daqui a pouquinho, Deus me colocou, como eu era uma das poucas que conhecia a palavra, Deus me colocou para dar estudo bíblico lá dentro. Eu estava lendo estudo bíblico. Aí daqui a pouquinho eu estava na dirigência do coral da igreja, que as irmãs ajudaram falando, gente, faz um coral para adorar a Deus. Daqui a pouco eu estava na regência do coral. E daqui a pouco eu estava dirigindo os cultos lá dentro. Aí que eu vim me tocar. Deus já usava essas mulheres antes de mim. Deus está me usando agora. E depois de mim Deus vai usar outras. Mas fora isso tudo só está acontecendo para aquelas que vêm de fora. Porque não tem como você começar um algo certo de tudo que é errado. Tem que vir alguém te mostrar o que é certo primeiro. E lá dentro eu fiquei 11 meses e 24 dias. 6 dias para completar um ano. Eu saí, pela graça de Deus. As irmãs sempre em oração por mim. Continuavam sábado após sábado, mês sim, mês não, mas sempre em oração. Agradeço também a oração de toda a igreja, por aqueles que intercederam pela vida das irmãs e pelo trabalho que elas fazem lá dentro. E quando eu saí de lá, decidida a mudar, porque eu não queria perder aquilo que eu não estava ganhando. O que eu ganhei quando eu saí foi o prazer de ter a minha família e a minha filha comigo. Mais do que isso, foi o prazer de servir a Deus. Mas aí, quando me toquei que eu não queria voltar atrás, que eu não queria perder isso, que já era muito mais importante para mim, aí Deus me concedeu a bênção. Ele me concedeu um varão. Lá dentro eu ficava orando, Senhor, eu estou tão cansada, né, dessa vida aí, desse mundo aí. Prepara um varão para mim lá fora. E prepara eu aqui dentro para o varão também que está me esperando lá fora. Aí chegou na porta da minha casa. Deus me apresentou o Renato. Dentro da minha casa, Deus me apresentou o Renato. E na hora eu sabia que era bênção, irmãos. A gente orou por um tempo. Combinamos, vamos orar. Nós oramos por um tempo. Deus nos agraciou com o sim do meu indicado para casa. E dentro de um ano, eu saí já 24 de julho de 2013. Dia 24 de julho. No mês de agosto, eu voltei a estudar, terminei meu ensino médio. E no dia de março, não lembro que dia de março do ano passado, eu entrei na faculdade, graças a Deus, estou fazendo administração. Começo o segundo ano amanhã, segundo ano já no terceiro semestre, graças a Deus. Deus abençoou meu esposo com um emprego. Nós precisamos. Quando eu precisei, eu estava caindo, assim, já na depressão, na tristeza, porque eu não queria que a minha mãe pudesse tudo. Coisas que só mulheres precisam se manter. Eu não queria. Aí eu pedi para Deus, mas eu não quero. Antigamente eu tinha, a hora que eu quisesse eu podia, mas agora eu estou com o Senhor, eu não quero fazer o errado, me dê. E Deus me deu. Na hora que eu precisei, Deus me deu. E de lá para cá Ele não me deixa faltar mais nada. Graças a Deus. Hoje eu faço estágio na prefeitura da minha cidade. É pouco que eu recebo, mas eu estou sendo fiel a Deus, porque eu sei que no mundo Ele me colocará. Eu creio que todos os irmãos que estão aqui,
vocês são irmãos de oração. Eu creio que vocês oraram por mim, receberam minha carta, né? É muito triste, irmãos, estar lá dentro. É muito triste para quem recebe uma visita lá dentro, ver a visita chegando, a família chegando lá dentro. É mais triste ainda para aquele que não recebe. E a visita deles é no final de semana, quando a igreja do Senhor vai lá dentro. Porque elas recebem o conforto da palavra do Senhor. Porque só Deus sabe o que cada mulher dentro daquele lugar, cada homem dentro daquele lugar sente, o que passa cada dia, todos os dias, o que se passa naquelas cabeças, naqueles corações, só Deus sabe. Muitas vezes nem a própria pessoa entende o que está passando dentro de si, mas Deus sabe. E aí no final de semana ele prepara o servo e a serva dele para a semana inteirinha. Deixa acontecer um diabo, joga de tudo, né, irmãs? Faz de tudo para manipular a vida da pessoa, para a pessoa não ir. Mas Deus quer a pessoa para falar com uma das que está lá dentro. E Ele quer a oração de vocês, a intercessão de vocês pela vida dessas mulheres. Porque o diabo, ele cerca de todos os lados. Ele cercou a minha vida, fui me deixando ir, fui me deixando ir, fui assim no mundo. Deus puxou a corda, graças a Deus. Obrigada, Senhor, pela misericórdia dele, Ele puxou a corda e eu voltei para Ele. Hoje, irmãos, eu falo, peço oração para a igreja, pela minha vida, pela minha esposa, nossa família, porque nós temos estado fracos, né? Tem coisa de 4 semanas já que nós vamos para a igreja, que nós não congregamos. E nisso a força espiritual da gente cai. Né? A gente perde forças para orar, a gente tem mais forças para orar, para dobrar o joelho no chão. Parece que tem espinho no chão. A gente não consegue. Então a gente ora assim, de pé, ou deitado, de olho fechado, cada um por si. Mas não é isso que eu quero para mim. Não é isso que nós queremos. Nós devemos começar. Vamos começar a orar. Vamos. E nunca. Porque o diabo, ele é muito astuto. Né? E quando a gente não vai para a igreja, a gente fica muito fraco. Orem pelas nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Por tudo que vocês fazem para aqueles que não são teus, mas que são do mesmo Senhor que guarda a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmão, só falando um pouquinho de Joanópolis, voltando lá, lá naquela cidade, essa igreja foi organizada, ela não é igreja ainda, ela é congregação. E ela foi organizada por um pastor, mas quando ele achou que o tempo dele já estava cumprido, ele foi embora. E ficou na cidade a irmã Fátima, a filhinha dela de 13 anos, levando a igreja durante 1 ano e meio. Mulheres levando a igreja durante 1 ano e meio. E aí, depois veio um pastor para ajudar. E o marido da Fátima, ele tem o vício da bebida. Então ela ficava quase que sozinha. Ela, a filhinha, e a outra também, graças a Deus, Senhor Jesus. Na segunda-feira à noite, quando terminou o filme lá na pregação, o pastor fez um apelo. Eu vi que ele não falou nada, mas aí eu vi que ele queria alguma coisa, aquele homem. Eu cheguei nele e falei assim: Alessandro, quem está cuidando da igreja é sua esposa, sua filha. Não está na hora de você também assumir um compromisso com Deus, aceitar Jesus como seu Salvador? Você quer aceitar Jesus hoje? Era a última oportunidade, que no outro dia a gente já ia embora de manhã. Ele falou: eu quero. Irmãos, eu falei assim: olha, toda a viagem já valeu por essa vida. Aí chamei o irmão, falei: faz a oração de entrega da vida deste homem. E ele fez uma oração de entrega. E aí eu chamei a esposa dele, falei: agora abraça seu marido. Eu chamei a filha: agora abraça seu pai, que é um momento especial na vida dele. E no outro dia, na hora que ela foi despedir, ela chegou lá e falou assim: esta noite eu dormi muito feliz.
feliz, porque eu e minha casa agora servimos ao Senhor. Já valeu a pena a viagem, né, Patrícia? Graças a Deus. Agora ficou a família toda cuidando da igreja lá. Mas olha, irmãos, para que aquela igreja não feche, que um pastor assuma aquele lugar, porque são 13 mil pessoas que moram na cidade que precisam de Jesus. Amém? Irmãos, nessa noite, eu falei, pastor, que não era ele sentar lá e eu ficar aqui, né, pastor? Mas eu gostaria, eu vou pedir ao Fabiano para passar o primeiro vídeo. Hoje vocês vão cansar de tanto ver vídeo, tá bem? Mas só o primeiro vídeo. Tem música, Fabiano? Meus irmãos, aqui é para vocês verem a situação de como são os presídios, porque às vezes nós falamos, nós mostrando para vocês, vocês não podem ter a ideia, só a Raquel que já passou por lá é que sabe a situação. E assim mesmo ela passou por um CDP que não é tão triste como esses outros aqui. Lá dentro tem medo, não tem, Raquel? Tem música sim. Ainda testei na minha casa. Meus irmãos, essa daí é a situação de dentro dos nossos presídios. No estado de São Paulo, nós temos 161 unidades prisionais, sendo que ainda tem mais 8 para serem inauguradas. Dentre elas, há 41 CDPs e 72 penitenciárias. Esse daí foi naquele tempo do Carandiru. Tem um diretor lá do presídio que disse para mim que ele ficou impressionado, porque ele trabalhava no presídio masculino. Quando ele foi transferido para o feminino, ele falou assim: por que tem esse abandono da família? Marido, filho não visita. E no masculino as mulheres não deixam de visitar. Irmãos, essa situação aí de amarrar, é um presídio que eu ia lá no Bresser. Eles amarravam as cobertas nas grades e dormiam pendurados, porque não cabia mais dentro da cela. E aqui nós vemos a igreja atrás das grades. Até aí. Aqui em Santana, esse espaço nós temos quando nós fazemos um trabalho especial. Então esse espaço é cedido para batismo, para Dia das Mães. Então esse espaço nós temos lá em Santana, na penitenciária feminina. Eu gostaria de ler um texto. Depois que vocês viram, agora, né, Fabiana? Depois que vocês viram todas essas imagens, eu vou ler um texto lá em Neemias. Neemias capítulo 1, versículo de 1 a 6. Amém? Diz assim: Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu
cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Meus irmãos, quando nós vemos essas imagens de degradação, quando nós olhamos essas imagens de presídio, quando você liga a sua televisão e vê aquelas reportagens, parece que nós não estamos mais sensibilizados. Parece que isso já tornou tão corriqueiro, que tanto faz uma morte a mais, uma morte a menos, uma desgraça a mais, uma desgraça a menos. Nós não estamos mais sensibilizados com a raça humana. Nós queremos que, olha, antes, quando eu não entrava em presídio, eu dizia assim, que se joga uma bomba lá dentro e acabe com tudo aquilo que é. Mas quando eu entrei lá e vi o que eram aquelas pessoas carentes da graça de Deus, aí eu olho para Neemias, ele estava lá no palácio, ele já era copeiro do rei, ele não tinha nada a ver com aquele povo, quem pegou foi eles, ele não precisava sair lá do seu conforto, mas ele fez diferente do que nós fazemos hoje, porque nós olhamos a televisão, parece que nada mais nos afeta, mas aquele homem ficou sensibilizado quando ele viu falar que Jerusalém estava destruída. Ele ficou triste e ele fez algumas coisas que nós não temos feito. Ele se assentou, ele chorou, ele jejuou, ele orou. E ele fez confissão pelos pecados. Nós podemos falar assim, olha, que se dane quem está no presídio. Não fui eu que matei, não fui eu que roubei, não fui eu que trafiquei. Neemias podia falar isso. Mas não. Ele se colocou na mesma posição de todos aqueles irmãos que estavam em Jerusalém. Ele falou, eu pequei, eu e o meu povo pecamos. Que aquele versículo 5:42 lá de Atos dos Apóstolos, o que foi que vocês falaram? A igreja estava sempre reunida, não estava? Não era isso? Não é assim que começou a igreja? Presídio, irmãos, está no sangue da gente, não adianta. Cheguei lá em Joanópolis, falei assim eu cheguei bem mais cedo que a equipe, né? Cheguei lá e já falei assim, escuta, onde tem uma cadeia aqui? Pelo menos uma cadeia. Ai, irmã, não tem cadeia, não tem nada aqui. Eu falei assim, não pode. Quando eu fui para a Irlanda, cheguei lá e falei assim para minha filha, eu quero ir no presídio. Ela fez assim, mãe, mas até aqui. Falei, minha filha, eu não quero saber, eu quero ir no presídio, você vai dar um jeito. E a gente não fala inglês, né, irmãos? I'm sorry, não speak inglês. Só isso que eu sabia falar. Mas aí ela falou assim, eu vou conversar com o
irlandês, que ele já morou no Brasil, ele fala português. Eu vou ver o que ele pode fazer. Como ele ajuda os brasileiros aqui, ele pode ver se te leva lá no presídio. Ah, chamou ele lá, ligou para ele. Quando cheguei perto dele, ele fez assim para mim: eu não sei porque eu estou te levando no presídio, eu sou ateu. Você não vai falar nem de Jesus, nem de Bíblia, nem de igreja, de nada. Ninguém quer saber de nada disso aqui. Você vai visitar só uma brasileira que está aqui há 2 anos. Vamos lá, né? Aceitei o desafio. Não deixou levar a Bíblia, não deixou levar folheto, não deixou levar nada. E como era ele que falava inglês, né? Então eu tive que ir. Entrei. Chegou lá, eu falei para ela: Jesus te ama. E falei para ela: olha, ele não me deixou trazer a Bíblia, mas eu vou voltar aqui, você vai trazer sua Bíblia lá de dentro, e nós vamos ler a Bíblia aqui. Na segunda vez eu fui e já falei para ela um pouco de Jesus. Peguei na mão dele e falei: Senhor, te agradeço pela vida do John, que tem sido bênção na vida dos brasileiros aqui na Irlanda. Ele falou: quem sabe um dia eu encontro com esse Deus? Eu falei: você vai encontrar, você faz um trabalho voluntário, você ajuda brasileiro, você está fazendo em nome de quem? É Deus que está te usando. Na terceira vez, irmãos, aí foi o desafio. Ele falou: lá eu não posso ir, mas eu já liguei lá e está tudo certo, eles já sabem. Nossa, nós sobe, não estivemos. Funcionou a peça. Ia chegando, a gente lá falava assim: alguma coisa, nós sobe, não estivemos. E fui entrando. Chegou lá e disse assim para ela: olha, o John deixou eu falar para você porque eu queria, a mensagem que eu tenho para você. Eu vim aqui para falar de Jesus para você. Ela fez assim: irmã Laíde, quando a senhora chegou aqui a primeira vez e falou para mim que Jesus me ama, eu falei: eu estou presa há 2 anos, nunca recebi uma visita além dele. E Deus ainda manda uma brasileira para falar para mim que Jesus me ama. Eu quero esse Jesus. Ela aceitou Jesus chorando, meus irmãos. Raquel, lá é apartamento 5 estrelas. A cela dela tinha toda carpetada, com aquecedor, e ela só tinha mais 2 lá com ela, 2 camas, a cozinha com máquina de lavar, secar, fogão. Ela ainda vinha com a chave dela, ela que trancava. E ela em 2 anos aprendeu 11 cursos. Ela saiu professora de inglês, informática, fotografia. Eu tenho uma fotografia dela que ela mesma fez. E ela falou: não vou precisar mais de fazer coisa errada. E no dia que ela saiu do presídio lá, ela me ligou de lá, aqui no Brasil: mamãe, eu saí, estou esperando meus documentos, mas eu nunca vou esquecer que me trouxe luz. Amém? Amém. Oh, irmãos, já vale a pena, vale a pena. Mas o que eu queria mesmo compartilhar com vocês hoje é sobre a igreja. Eu vejo a igreja hoje, ela não está mais cumprindo aquele ide de Jesus. Eu vejo a igreja preocupada em ficar dentro das 4 paredes. Quando eu fui para a Irlanda, o pastor da minha filha falou assim para ela, ele só fala inglês também, né? Falou para ela: precisou sua mãe vir do Brasil para mostrar que a gente pode evangelizar dentro do presídio. E lá, e aí, o pastor pediu para eu pregar na igreja, eu não tive dúvida. Preguei aqueles versículos lá que fala assim que quando Jesus ressuscitou, ele foi procurar os discípulos, estava dentro do quarto fechado com medo. E lá ele disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aí ele fez os discípulos irem. Eu falei para a igreja lá: igreja não é 4 paredes, igreja tem que sair para pregar o evangelho, porque senão as almas não conhecem Jesus.
Foi pregar na minha igreja há pouco tempo, no ano passado, um pastor. E ele contou uma história. Até eu estou para perguntar para ele se é história ou história. Ele falou assim: havia um professor muito sábio, professor de uma universidade. Ele era muito sábio. Um dia ele sofreu um acidente e ficou na cama. Os seus amigos foram visitá-lo e falou para a esposa dele: nós viemos visitar seu marido. A gente pode vê-lo, a gente quer que ele veja que a gente está aqui. Falou: ele não vai poder vê-los porque ele não está enxergando. Ah, mas pelo menos ele vai nos ouvir. Não, ele também não está ouvindo. Mas pelo menos nós vamos poder apertar a mão dele. Não, ele também não está com movimentos. E aí, quando eles chegaram de frente à cama daquele professor, eles olharam para ele e disseram assim: uma cabeça tão potente num corpo inerte. Uma cabeça tão potente num corpo inerte. Irmãos, Efésios 4:15. Efésios 4:15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, pensamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Meus irmãos, eu vejo a igreja hoje com essa cabeça potente que é Jesus Cristo, mas ela está tão inerte, porque quando Cristo quer mexer a cabeça, esse corpo não responde. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que parece que a igreja se acomodou. O pastor tem que trazer uma boa mensagem, senão o crente sai daqui falando mal do pastor. O pastor tem que fazer visita, senão o salário dele não pode ser pago porque ele não faz visita. Nós cobramos sempre do pastor. O crente quer sair da igreja satisfeito, mas ele não sabe que ele também tem uma parte no corpo de Cristo. Quando Paulo fala sobre os dons, quando Paulo fala também sobre o corpo, ele fala que todos na igreja são importantes para fazer parte desse corpo, que a cabeça é Jesus Cristo, meus irmãos. E Jesus Cristo, ele quer mover esse corpo, mas esse corpo não quer ser movido. Às vezes nós não deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar. Nós não deixamos Deus nos usar. Muito crente acha que os dons que ele recebe é para ele. Não! Os dons que ele recebe é para abençoar outras pessoas. Se fosse para ele mesmo, Deus não daria. E quando nós olhamos para esse corpo inerte, uma cabeça tão potente, você acha que fomos nós que vamos lá no presídio? Você acha que quem moveu o nosso coração para ir lá não foi o Senhor? Meus irmãos, eu fico assim preocupada. Lá, graças a Deus, nós estamos montando uma equipe. Já deixei a Patrícia como líder num deles, porque eu pretendo o ano que vem, esse ano, ir para o interior. Eu estou recebendo carta de presos que estão indo para o interior, que não tem a igreja trabalhando lá, não tem uma igreja, nem Assembleia de Deus, nada. E são 161 unidades, meus irmãos. E como Telestai, nós estamos só em 9. Por que isso, meus irmãos? Porque falta disposição deste corpo inerte, deixar que Cristo, que é o cabeça, mova esse corpo. Nós estamos vivendo realidades muito tristes. E a gente fica esperando. Quem sabe ano que vem, no dia 31 de dezembro, nós fazemos
votos? Ou não? Esse ano que vem, esse eu não trabalhei, mas ano que vem eu vou trabalhar. E aí passa mais um ano, aqueles projetos que você tinha ficaram tudo na gaveta, porque você não colocou em prática. Então o que nós estamos fazendo, meus irmãos? Eu falo assim, a minha filha disse para mim: mãe, não está no tempo de você parar? Eu me converti, eu tinha 16 anos. Vai fazer 56, quem sabe fazer conta, né? Já viu que eu estou no 7,2. E a minha filha falou assim: mãe, não está na hora de você parar? Eu falei: filha, eu vou morrer gasta, mas eu não vou morrer enferrujada. Meus irmãos, às vezes nós colocamos idade, às vezes nós colocamos tantas outras coisas para não fazer aquilo que Deus mandou a igreja fazer. E eu vejo, meus irmãos, o que Deus tem feito naquele lugar. Eu, agora, por conta de ter 3 dias lá três presídios lá em Franco da Rocha, eu tenho deixado um pouco o CDP de Pinheiros. Em Pinheiros, irmãos, são 4 presídios. E cada presídio são 4 raios. E cada um daquele sistema, nesse que nós estamos, tem 1.269 mulheres. Que cabe 500. Mas tem 1.200. Lá em Pinheiros, tem uma média de 6.000 homens naqueles 4 sistemas. 6.000 homens. E às vezes quando nós vamos, somos só 4 mulheres, 4 raios, cada uma entra sozinha no raio, e tem de 300 a 400 homens. E aí a gente entra com ousadia para pregar a palavra de Deus. No ano passado, teve um dia que eu cheguei no meu raio, né? Porque a gente fala meu raio. O pessoal fala assim: ela tem raio. O meu raio lá, eu cheguei lá, o agente penitenciário falou assim: você não pode entrar hoje aí. Eu falei: mas por quê? Porque não pode. Eles estão em disciplina. Quando é disciplina, já sabe, né? Houve blitz, houve alguma coisa. Semana que vem eu entro. Mas como eu já sou macaca de quase 20 anos de presídio, eu já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Cheguei no outro raio e perguntei: qual é o comando que está lá no meu raio? Aí tinha trocado de comando. Tudo bem, né? Na outra semana, o agente falou a mesma coisa: a senhora não vai entrar. Eu falei: puxa, hoje eu vou entrar. A senhora não sabe que aqueles meninos, aqueles homens que estavam aí, que a senhora fazia missa com eles, foram embora? Agora tem uma outra população? Eu falei: eu sei. A senhora vai entrar? Vou. Ele entrou lá, pediu licença, né? Se eu podia entrar, e eu entrei. Entrei numa população totalmente diferente, um outro comando. E os irmãos sabem que no presídio não se pode misturar 2 comandos, é um só. Mas naquele dia tinha 2 comandos no mesmo presídio. Cheguei lá, preguei para eles lá em Zaqueu. Eu falei para vocês: Zaqueu foi e subiu na árvore, mas não era em cima da árvore que Deus queria ele, porque às vezes nós procuramos lugares para procurar Jesus, e não é lá que Ele quer a gente, Ele quer que a gente desça, Ele quer que você hoje desça da árvore para ter um encontro pessoal com Ele. E eu falei: Jesus continua amando a vida de vocês. Quando terminou o culto, porque quando eu cheguei, irmãos, a cela, tem a cela da igreja, né? Então aí todos os homens já estão com a Bíblia na mão esperando. E como era um outro partido, né? Não tinha. Aí eu falei assim: escuta, eu vou na cela da igreja. Ah, vamos lá. Chegou lá, só tinha o quê? Uma meia dúzia de homens. Eu falei: escuta aqui,
Eu saí da minha casa, vim aqui prestar um culto a Deus com vocês, e só tem vocês aqui. Vai lá chamar a população. Chamou a população, eles vieram. No fim, ele disse assim para mim: a senhora é uma mulher muito corajosa. Entrar num lugar desse, uma população que a senhora não conhece, ainda dizer para nós que Jesus continua amando a gente. Ontem o padre esteve aqui, e falou assim: chega aqui e fala que Jesus continua amando. A senhora vai voltar? Eu falei: quando vocês estiverem aqui, eu vou voltar. Eu fiquei vários meses lá com eles, e depois eles foram transferidos para Sorocaba. Já recebi carta. Irmãos, vale a pena. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Cabeça potente é Jesus Cristo, corpo inerte é a igreja, mas vai ser você que vai mudar a situação desse corpo. Você vai fazer com que esse corpo crie vida. Você vai fazer com que esse corpo, meu irmão, saia desse marasmo espiritual e vá falar para o mundo que Jesus salva, Jesus batiza. Ah, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Nós estamos precisando de pessoas. Eu sei que cada um no corpo de Cristo tem uma função. Você tem a sua. Mas não rejeite o chamado de Jesus. Por quê? Porque nós estamos precisando de pessoas que tenham vontade de mostrar para as pessoas que Jesus continua amando e continua transformando. No fim do ano eu fui falar em umas igrejas no Vale do Paraíba. Eu fui em Guaratinguetá, em Pindamonhangaba e Areias. Estou lá falando na cidade de Areias, uma cidadezinha deste tamanhinho, e estou falando para a igreja. Quando eu olho, eu vejo alguém lá conhecido, mas eu não falei nada, né? Deixei. Quando terminou o culto, essa pessoa veio me abraçar. Fazia um mês que ela tinha saído do hospital de custódia. E ela já tinha procurado a igreja e pediu para o pastor que ela queria se batizar. E as irmãs de lá falaram assim: Manaíte, quanto que a gente orou para que Deus mandasse alguém lá falar de Jesus para ela, porque é longe para nós irmos. E agora Deus ainda manda a senhora aqui para a gente conhecer a senhora, que era a senhora que estava lá falando de Jesus para ela. E olha, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. E eu encontrei com ele agora na Assembleia, com o pastor lá. Ele pediu, ela mandou pedir que o dia do batismo dela, que vai ser agora, próximo, para que eu esteja na cidade para o batismo dela. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Cabeça potente de Jesus Cristo. Mas nós, a partir de hoje, não vamos ser mais esse corpo inerte, porque nós vamos ganhar vida através de Jesus Cristo. Amém? Quem sabe você é aquele Neemias que Deus está levantando para reedificar os muros de Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, mandaram passar a palavra para o senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, de mesa. Graça e paz a todos. Um resumo bem rápido, Raquel. Eu já contei seu testemunho aqui na igreja. Porque nós tivemos uma vez, acho que foi a primeira vez, né, Patrícia? Foi no batismo. E eu falei o seguinte, a pergunta que eu fiz: Ministério de Louvor, Adriel, William, meninas, já se preparam. Eu falei o seguinte: maravilha, fazemos esse trabalho maravilhoso. E o pós-presídio? Porque as pessoas saem, já vão sair. Eu tinha um pastor, amigo, Deus já o recolheu, o pastor Davi Matos.
E no testemunho dele ele falava que ele puxou de ponta a ponta 5 anos e 4 meses, Renato. E quando ele saiu, tinha uma igreja lá fora esperando ele. Aí a Patrícia falou: não, pastor, nós temos sim, nós estamos trabalhando. Aí foi quando ela me contou a sua história. Falou que os grandes testemunhos que nós temos é da Raquel, como Deus abençoou, Deus restaurou, preparou família, preparou berço para ela, e hoje ela está na faculdade. E a Laide pregando, eu assisti um filme muito bom, se eu não me falha o nome agora, Os Intocáveis, que conta a história de um homem tetraplégico, só a cabeça dele pensava, um homem milionário, e ele tinha um outro que era para poder ajudá-lo, que cuidava dele. O Ministério de Louvor vai louvar o Senhor com um hino agora, e eu quero fazer um apelo muito importante. Você sabe muitas vezes por que pessoas vão parar ali dentro? Porque esse corpo sem eficiência fica parado dentro de uma igreja, sentado no banco. Então acontece de pessoas ir para lá, porque não tem ninguém lá fora para poder falar e anunciar o Evangelho para eles. Nós precisamos, em cima disso, já um aviso. Falei com a Josi e com a Angelita, elas liberaram a sexta-feira próxima para nós. O pastor Cláudio, às 19h30, nós vamos estar reunidos aqui. Nós vamos começar aquelas aulas sobre missões, que eu acredito e profetizo, porque a minha boca, porque Deus deixou bem claro que eu sou profeta dele sobre a face da terra. Então eu profetizo que esse bairro, ele pertence a Deus. Mas eu acredito, né, Marcão, que Deus não vai descer pessoalmente. Tem gente que fala, usa a seguinte expressão: não estou pregando. Pelo amor de Deus, irmão, a palavra não foi pregada, tá? Tem gente que fala bem claro assim: olha, Deus usou até uma jumenta. Mentira, Deus nunca usou jumenta. A jumenta, ela falou naquele momento, num caso especial. Se Deus tivesse usado aquela jumenta, a jumenta teria usado a expressão: eis que eu te digo, homem. Deus nunca usou jumenta. E eu falo bem claro que o dia que Deus usar uma jumenta, esse dia, Senhor, eu não presto para mais nada. O Senhor tem que usar uma jumenta e não usar na minha vida. Tem muitas pessoas aí fora precisando da minha e da tua ajuda. Pessoas que nem a Raquel contou, afastadas, porque não sei por que se decepcionou, cresceu, chegou aos 15 anos, eu quero conhecer o mundo, eu quero dar uma volta, eu quero conhecer. Não sei o que leva as pessoas a se afastarem. Eu sei quando eu me afastei no período, eu sei o que me levou a afastar. Eu quero fazer um apelo para você. Primeiro, você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a levantar as mãos e se reconciliar com Cristo nessa noite. Eu quero convidar você que é visitante, que não aceitou a Jesus Cristo ainda. Eu quero te convidar a aceitar Jesus Cristo nessa noite, a levantar a mão e falar: pastor, eu quero me reconciliar com esse Deus aí que levou você lá no presídio lá. Tem alguém? Levante a mão, você que quer reconciliar, você que quer aceitar Jesus nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Se você se encontra nessa posição hoje, somente levante a mão. Fala assim: pastor, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero aceitar Jesus Cristo novamente. Feche os seus olhos, o restante, você fecha os olhos. De repente você quer fazer parte dessa igreja missionária, de uma igreja que você fala: eu não sei como pregar o Evangelho. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você vai experimentar esse amor de Deus de maneira sobrenatural. Ele
Você que tem o desejo de ser voluntário em qualquer obra missionária, nos presídios. Você que tem um sonho, um desejo no seu coração, mas não sabe como, de pregar o Evangelho. De repente você fala para a Laíde: missionária, eu quero ser voluntário nessa obra. Ou você de repente vira para a Patrícia, para a Sandra, para as meninas: olha, o ano que vem eu quero estar nesse barco novamente com vocês, indo pregar em algum lugar. Eu quero te convidar aqui na frente, mas tem que ser rápido, porque o nosso horário já está estourando, irmão. Você que quer fazer parte do ID de Jesus Cristo, presta bem atenção. Você que quer ser revestido com o poder de Deus sobre a tua vida, eu vou te convidar para você vir aqui na frente muito rápido, é agora. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você que tem o desejo de evangelizar e fala assim: muitas vezes eu não sei como. Eu quero te convidar para você vir aqui na frente, porque Deus, a partir de amanhã, a partir de já, vai começar a encher a tua vida. Pessoas vão começar a chegar até você, para você começar a falar do amor de Deus. Mas é para já. Esse amor, ele vai inundar a tua vida, ele vai tomar conta da tua vida. Patrícia, abraça a Patrícia. Meire, abraça a Pâmela. Raquel, esteja do lado da irmã Geralda, que está aqui de joelhos, por favor. Você que fala: eu tenho vontade de pregar, mas sair das quatro paredes e pregar lá fora. Porque muitas vezes nós queremos glamour. Quantas delas, muitas vezes, não tem reconhecimento de ninguém, humano, mas tem o reconhecimento pleno de Deus. Eu quero te convidar para você vir aqui, nós vamos orar. A Laíde falou que nós fazemos muitas promessas no início do ano, votos em cima de votos. No primeiro domingo do ano eu preguei que não há mágica nenhuma na virada da folhinha, que o ano não tem que ser diferente, a minha vida tem que ser diferente. Foi esse o tema no primeiro domingo do mês. Eu quero te convidar. Feche os seus olhos, você estenda as mãos na direção daqui. Estenda as mãos. Vamos orar para que haja uma grande mudança, para que o Espírito de Deus possa revestir a cada um com poder sobrenatural de pregar o Evangelho dele sobre todos os
Senhor, vem com teu Espírito sobre cada um de nós nessa noite. Pai, esta casa é tua, Senhor. Aleluia, aleluia. Podeis retornar aos seus lugares. Aleluia. O Ricardo, para quem não conhece, olha para mim, Ricardo. Olha para mim. O Ricardo, ele veio trazer um aviso. Foi isso, né, Ricardo? Ou não? Você só veio passear? Só veio cultuar a gente com Deus? Porque falaram do projeto que vocês estão lá no Paulistano. Não, ainda não? Então, chegaram vocês me passaram. Mas amém. Nós vamos. Soberano Deus e nosso eterno Pai, eu quero te louvar nessa noite, meu Deus, por mais uma vez, meu Pai, o Senhor tem nos agraciado com a tua poderosa palavra. Senhor, guardai as nossas vidas nesta semana e sempre, Senhor. Nos abençoai, desperta no coração de cada um de nós o desejo por pregar e anunciar o teu evangelho às almas, Senhor. Cuida das nossas crianças, Pai. Cuida do nosso povo, de cada papai e de cada mamãe, meu Deus. Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares, nos livrando de todo mal, nos livrando de toda seta maligna, Senhor. E que a nossa semana seja guardada por Ti, meu Pai Todo-Poderoso. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Amém e amém. Estenda a tua mão, por favor, assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de nosso Deus Pai, que as doces e suaves consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. E todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.